Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa aula desta semana, que vai ser bem bacana, porque a gente vai falar de um clássico da literatura brasileira, que é Dom Casmurro, e vai falar um pouquinho sobre Machado de Assis. Então, como a gente já está adiantado na hora, porque a gente ficou esperando o povo chegar, eu vou projetar para vocês os slides, a gente conversa sobre eles, e aí tem um filminho também para a gente assistir, que dá uma ideia aí sobre Dom Casmurro, só para aguçar a curiosidade de vocês. A saga da apresentação. Então vamos lá, Dom Casmurro, Machado de Assis. Espera aí, que eu preciso fazer uma coisa aqui. Alguém chegou. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. A do Machado, né? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Dom Casmurro, Machado de Assis. Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Machado de Assis. O que vocês acham dessa citação do Machado? Solta o grilinho. Cri, 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 cri. Ninguém acha nada? Tem a ver, não tem a ver? Eu acho, vou falar, para mostrar participação, né? Para ver que eu tô aqui presente. Ó, eu acho que é assim, ó. Tipo, ele tá falando uma palavra puxa a outra, na minha opinião, é tipo assim. Você vai escrevendo uma palavra, que aí já dá a ideia da outra palavra. E aí você continua. E aí você continuando já dá ideia, já traz uma ideia principal. Aí você continua, vai continuando, já traz a ideia de um livro. No exemplo aí. Aí continua. Com esse livro, outros podem ver e já vão ter outra ideia de um governo ou de uma revolução, tipo isso. Uma ideia que vai gerando outra. A história é, a gente sempre fala que leitura é importante, que ler agrega, né? Que é preciso reforçar esse repertório de vocês, trazer, constituir um repertório, né? Que vem com essa questão da leitura. Quando eu leio, é muito mais fácil que eu produza as coisas. E é muito interessante porque lá no Padlet sobre o Diário de Anne Frank, tem muitas citações assim, poxa, eu não gostava de ler, mas esse livro me pegou, esse livro mexeu comigo, esse livro... Porque foi dado uma oportunidade ao Diário de Anne Frank. Então, muitas vezes, a gente não dá a oportunidade da leitura nos conquistar. E isso acontece muito com Machado de Assis. Então, ele tem uma linguagem diferente, rebuscada, e a galera acha que é difícil, mas a gente precisa vencer esses desafios. Então, uma palavra vai puxar outra, uma ideia vai puxar outra, e assim a gente escreve um livro, assim o governo tem ideias, assim se cria as revoluções. Então, é preciso que a gente se arme, é preciso que a gente estude. E quando eu digo nos armar, eu não estou falando da arma de fogo, arma branca, nada disso, mas se armar de conhecimento, que como a gente discutiu na aula passada, é a única coisa que ninguém tira de nós. A pessoa pode me matar, mas meu conhecimento ela não tira. Conhecimento é uma coisa que a gente consegue compartilhar. Mas eu não fico mais pobre se eu compartilhar o meu conhecimento com as outras pessoas. Certo? Continuemos. Então, quem foi Machado de Assis?
Então, Joaquim Maria Machado de Assis foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Então, pensa que dentro da língua portuguesa e dentro da literatura, o cara escreveu de tudo. Então, ele não tem um estilo literário escolhido, não tem um preferido. Ele escreveu de tudo. Contos, crônicas, romances, peças de teatro, poesias. Ele escreveu de tudo. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 21 de junho de 1839 e também morreu no Rio de Janeiro em 1908. Ele é o fundador da Academia Brasileira de Letras. E a sua cadeira é a cadeira de número 23. Ele faz o quê? Quando você entra na Academia Brasileira de Letras, você escolhe um patrono. Ou seja, alguém que é escritor já e que chama a sua atenção, que você gosta, que você acha bacana. E ele escolheu José de Alencar, que escreveu Iracema, que escreveu Guarani, que é um escritor também do romantismo, assim como era Machado de Assis. E José de Alencar é um dos escritores brasileiros, ele é cearense e ele é um dos caras que lutou muito para que a gente tivesse uma identidade nacional. E ele trazia para essa identidade nacional a figura do índio. E Machado escolhe José de Alencar para ser o seu patrono. Então, por mais de 10 anos, ele ocupa a presidência da Academia Brasileira de Letras, que passou também a ser chamada de Casa de Machado de Assis. Ele era filho do pintor e do orador Francisco José de Assis e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis. Sua mãe ela morreu muito cedo e desde a sua infância ele conheceu pouco da sua mãe, né? Porque ela morreu muito cedo mesmo. Ele foi criado no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, e as condições de Machado de Assis não eram condições favoráveis naquela época. Então vamos pegar aí, ó, 1839. A abolição da escravatura acontece em 1888. Machado de Assis era negro. Morava no morro. Automaticamente ele era pobre. Então ele não tinha meios para cursos regulares. Ele estudou como pôde. E em 1854, com 15 anos incompletos, ele publicou seu primeiro trabalho literário, o soneto A Ilustríssima Senhora D.P.J.A. no Periódico dos Pobres. Olha a curiosidade. Ele faz uma publicação? Sim. Ele é um adolescente? Sim. Com a idade, praticamente a mesma idade que vocês têm hoje. E aí ele faz uma publicação no Periódico dos Pobres. Pensa, Jornal dos Pobres. Número datado de 3 de outubro de 1854. Em 1856, ele entra para a imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo e lá ele conhece Manuel Antônio de Almeida, que se tornou seu protetor. Em 1858, ele era revisor e colaborador no Correio Mercantil. E em 1860, a convite de Quintino Bocaiúva, passou a pertencer à redação do Diário do Rio de Janeiro. Então, ele escrevia regularmente também para a revista O Espelho, onde estreou como crítico teatral, a Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias, no qual publicou de preferência contos. Então, Machado de Assis ele tem muitos contos. Algumas crônicas. A gente já viu alguns contos dele e a gente já viu algumas crônicas dele também. Então, quando a gente viu os contos, por exemplo, A Cartomante é um conto dele. O Espelho é um conto dele.
Então, a gente já está trabalhando com ele há algum tempo. Então, qual a importância de Machado de Assis para a nossa literatura? Primeiro que ele é um escritor negro, que até pouco tempo não era reconhecido como negro, porque quando você pega uma foto de Machado de Assis, em alguns lugares ele foi embranquecido. E só então, no centenário de Machado de Assis, no centenário não, faz pouquíssimo tempo, que a foto dele passou por um Photoshop, e aí a gente vê Machado de Assis como ele era, negro. Então, a obra de Machado de Assis abrange todos os gêneros literários. Ele inicia com o romantismo, que está lá nas Crisálidas e Falenas, passa pelo indianismo em Americanas e o parnasianismo em ocidentais. E, paralelamente, ele vem lá com as coletâneas Contos Fluminenses, Histórias da Meia-Noite, os romances Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, considerados como pertencentes ao seu período romântico. Então, isso é uma coisa que vocês vão aprender no ensino médio, mas a partir do ensino médio a gente estuda as escolas literárias ou movimentos literários. De acordo com a história e a arte, conforme as coisas iam mudando no mundo, a literatura caminhava nessa mudança também. Então, história, artes e literatura caminham juntos o tempo todo. Machado de Assis ele surge no período romântico, que é o período daquele amor, né, incondicional. Eu amo alguém que é impossível, idealizado, perfeito. Eu não sirvo, eu sou um vassalo do amor. Eu sou aquela pessoa o servo do amor. Né? A época do pessimismo, do ultrarromantismo, uma tristeza exacerbada, ele aparece nesse período. O romantismo ele tem 3 divisões, que é indianista, que aparece aí com José de Alencar, que traz o índio como a figura central, buscando uma identidade nacional. O ultrarromantismo, que é essa questão da paixão, do amor, daquilo que eu não alcanço, do amor impossível. E a geração condoreira, que era a geração de Castro Alves, que lutava pela abolição dos escravos. E depois desse movimento, que é o romantismo, surge um movimento chamado realismo, que é onde Machado de Assis ele se consolida. Ele vai aparecer muito mais no romantismo, no realismo. Como o nome já diz, vamos pensar aqui para um 9º ano. O que seria esse período do realismo? É trazer as coisas como elas eram. Né? Trazer o olhar sobre a sociedade. Porque a literatura clássica, ela faz o quê? Ela traz a sociedade da época. Então, Machado de Assis, ele vai fazer o quê? Trazer a sociedade da época. Seus medos, seus anseios, né? As coisas ruins também. Tudo isso vai aparecer nas obras de Machado. A partir daí, Machado de Assis entra numa grande fase de obras-primas, que fogem a qualquer denominação de escola literária, que o tornaram um escritor maior das letras brasileiras e um dos grandes autores da literatura de língua portuguesa. Então, primeiro, Machado é original. Ele não fica muito preocupado em que escola ele está. Para ele, tanto faz. Ele quer trazer a informação, ele quer trazer da história, ele quer fazer o povo pensar. Então, tá lá. Os acadêmicos, eles percebem
5 enquadramentos de Machado de Assis. Os elementos clássicos, então, equilíbrio, concisão, ou seja, ele não fica discutindo por horas sobre um assunto. Contenção lírica e expressional. Resíduos românticos, narrativas convencionais ao enredo. Então, ele vai trazer um pouquinho ainda dessa questão do amor. Aproximações realistas, atitude crítica, objetividade e temas contemporâneos. Procedimentos impressionistas, recriação do passado através da memória. E aí, essa recriação do passado é uma das coisas que a gente vai ver na obra Dom Casmurro. O seu narrador revisitando a sua memória. E antecipações modernas. O elíptico, o alusivo, engajados a um tema que permite diversas leituras e interpretações. E isso a gente também vê em Dom Casmurro. Porque depende de quem lê, você tem uma interpretação diferente. Machado de Assis, como exímio intelectual e leitor, atribui à sua obra caráteres de arquétipos, ou seja, ele tem alguns modelos. Os irmãos Pedro e Paulo, em Esaú e Jacó, por exemplo, remontam ao arquétipo bíblico. Então, o exemplo de Esaú e Jacó na Bíblia. Só que o de Machado é Pedro e Paulo. E eles aparecem quando? Na Nova República, já despedaçada. A monarquia, então já não tem monarquia, eu tenho uma nova república, uma nova ordem política surgindo. Enquanto a psicose do ciúme de Bentinho, de Dom Casmurro, aproxima-se do drama Otelo, de William Shakespeare. E aí lembra que eu disse que a gente tem umas leituras a mais. E essa leitura a mais é justamente Otelo, de Shakespeare. Os acadêmicos também notam uma constante presença do pessimismo. Então, suas últimas obras de ficção assumem uma postura desencantada da vida, da sociedade, do homem. E aí o que percebe-se é que talvez ele já não cresce mais em nenhum valor de tempo e nem algum outro valor que fosse importante para ele. Então, na realidade, o que ele queria era desmascarar o cinismo e a hipocrisia política e social. A história do faço o que eu digo e nunca o que eu faço. Né? Presta atenção no que eu falo, mas nunca preste atenção no meu exemplo. Então, a intenção dele era descaracterizar isso mesmo. Mostrar que a sociedade é falsa. Até aqui, tudo bem? Tô dando aula para ninguém. Sim. Então, por que ler Machado de Assis, né? E por que ler Machado de Assis no 9º ano? Primeiro, ele é contraditório, ele tem uma visão contraditória da percepção de mundo. Então, o mundo para ele é muito diferente dos outros autores. Ele traz para o leitor uma visão objetiva e realista sobre a vida, o mundo e as pessoas. Então, ele vai mostrar o bom e o ruim. Bem real mesmo. Sem ficar fantasiando, sem pensar, todas as pessoas são boas. Não, não são. Possui um equilíbrio perfeito entre linguagem e conteúdo. Suas histórias começam de um modo suave e, de repente, você não consegue piscar os olhos. Você se sente cúmplice de Machado, ele conversa com você. O enredo das obras machadianas foge do comum. É só a gente pensar do conto A Cartomante. Naquela época era comum que um homem fosse a cartomante? Não, mas ele vai. Então é pensar nisso. Não é uma leitura comum. A crítica social está sempre presente. Ironia, 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 ironia. Ironia. Pensa, ele é irônico o tempo todo. E é muito
muito importante lembrar disso. Sobretudo na leitura de Dom Casmurro. De repente, ele pode te oferecer pitadas de realismo mágico. O que é o realismo mágico? O fantástico. A gente aprendeu isso lá no 6º ano. Ler Machado de Assis é mergulhar num mar de metáforas. Então, cabe muita interpretação de texto em Machado de Assis. Dúvidas? Não. Já estão apavorados? Só um pouquinho, né? Então vamos lá. Machado, ele traz um quê de psicológico nas suas personagens. Então, as suas narrativas às vezes são lentas. Por quê? Porque ele traz detalhes. Detalhes. Então, presta atenção quando você for ler. Né? Preste atenção aos detalhes, porque às vezes é um detalhe tão pequeno e você não percebe e aí você não entende. A sua atenção desvia-se comumente do coletivo para ir à mente e à alma do ser humano. E isso é chamado de microrrealismo. Então, Machado de Assis, ele criou um estilo enxuto que os acadêmicos chamam de quase britânico. Sua economia vocabulária é rara na literatura brasileira. Lembra que a gente falou de concisão, de que ele é conciso? Então pensa, concisão está ligada a essa economia vocabular. Ele não vai ficar fazendo volta para falar de uma coisa, ele vai falar. Ainda mais se procurar em autores como Castro Alves, José de Alencar ou Rui Barbosa, que tendem ao uso imoderado do adjetivo e do advérbio. Embora enxuta, não era adepto de uma linguagem mecânica ou simétrica, e sim medida por seu ritmo interior. Então, vamos pensar. Na hora de ler Machado de Assis, eu preciso pensar nas palavras. Eu preciso pensar no que esse cara está trazendo. O que ele está querendo me mostrar? E não pensar, poxa, que cara chato. Então, essa é a obra que nós vamos ler. Dom Casmurro. E aí tem as duas versões, o livro e os quadrinhos. Olha que interessante a capa dos quadrinhos. Então, eu tenho os olhos lá atrás, alguém com uma expressão carrancuda, vamos dizer assim. Pelas capas, o que é que vocês me dizem desse livro? Ninguém diz nada? Vou parar de dar aula na sexta-feira, porque eu falo com ninguém. Bom, eu posso terminar a aula aqui, então, né? Não. Ué, então responda, eu tô fazendo uma pergunta. Precisa pelo menos tentar, galera. Uma pergunta, por favor? Não dá para ficar assistindo a aula, galera, e não participar da aula. Porque senão eu gravo o vídeo e ponho o vídeo direto. Professora, comentário aqui, o Eduardo. Fala, pode ler o comentário aí para mim, Júlia, porque eu não tenho acesso ao chat. Na primeira imagem, dá uma impressão de que a família está com raiva de algo, mas aí mesmo tempo com medo.
Pode ser. Eu acho que é alguma coisa que tem a ver como fala? Com alguma coisa mais como se fosse mais romantismo, porque você vê uma família e na outra imagem tem os olhos de uma mulher atrás, e o homem na frente, sei lá, sei lá o que ele tá fazendo lá. E ele também era um escritor na conta, não era? Porque ele tá com uma caneta de pena na mão e com um montão de papel caído lá no chão. Ok, que mais? Peraí, tem duas pessoas falando. Um de cada vez. Ah, Eu acho que pode ser um livro, sei lá, de mistério um pouco, talvez. tem muito mistério nessa história. Ou não. Parece um livro de quadrinhos, a imagem, se alguma coisa, né? Porque o cara tá com um semblante e parece que ele tá num lugar frio, sabe? Dá essa impressão. Ok, que mais? Quantas pessoas a gente tem na capa do livro, do Dom Casmurro mesmo? 3. 3? Se for contando com o quadro ali, acho que é um quadro, talvez. 4. Mas por que será que esse quadro tá aí? Pra lembrar, sei lá, o que esse cara fez, aí acho que fizeram uma arte dele para as pessoas não se esquecerem do que ele fez, talvez. Talvez. São algumas leituras que a gente pode fazer. Só para vocês terem ideia, tem uma parte do livro. Então, esse livro ele conta a história de 3 pessoas: Capitu, Bentinho e Escobar. O garotinho que está na capa do livro é o Ezequiel, que é filho da Capitu com o Bentinho, porque eles são casados. Só que tem uma máxima da literatura, e eu não sei quantas pessoas já viram isso, mas algum tempo atrás eu coloquei no meu Facebook assim: você gosta de literatura? Se você gosta de literatura, me responde: traiu ou não traiu? Essa história ela surge por conta deste livro. Porque há teses e mais teses e trabalhos, inúmeros trabalhos, sobre será que Capitu traiu o Bentinho com o Escobar? Agora, pensando nisso que eu estou falando, essa capa, ela sugere alguma coisa? A primeira, a capa do livro. Mas, professora, por que que no primeiro tem 3 pessoas ali e do quadrinho só tem um homem ali? Vou falar já. Mas pensa nessa pergunta que eu fiz. Será que a capa deste livro sugere alguma coisa? Ela tá com uma cara meio que insegura. Eu acho que ela traiu. Não li, mas eu acho que ela traiu. Olhem para o menino e para o quadro. Traiu, professora. São duas pessoas iguais. Traiu, traiu. Foi corno. Traiu. Traiu. Não sei, eu não sei. Na realidade eu sei, eu só não posso contar. Não agora. Mas, assim, o menino parece a mesma pessoa do quadro, mas não sabe se realmente é o menino que tá no quadro. Pode ser alguém da família.
Agora, vamos para a capa dos quadrinhos. Eu tenho alguém lá. A arte é do Rodrigo Rosa. Ele quem fez a arte. Uma capa bem legal essa daí. É, bem legal. Tem uma parte do livro que fala que a Capitu, ela tem uma expressão dissimulada e olhos oblíquos. Acho que é isso, se eu não me engano. Então, olha só. É como se ela estivesse olhando para ele. Eu achei que quando eu percebi essa capa, quando eu vi nessa capa, já me deu chamativo, mas foi do quadrinhos. Por quê? Porque Porque ele, como posso o falar? quadrinho Ele sempre mostra chama um mais jeito atenção. melhor. Ele parece que ele mostra o que parece que vai acontecer. Que vai acontecer realmente. Assim, Eu sei. o cara tá bravo porque ele perdeu alguma coisa. Ele pode ter perdido alguma coisa e a mulher tá de olho nele. Acho que mais ou menos isso. Não sei, pode ser. Professora, eu acho que esse cara aí com a capa do quadrinho aí, eu acho que ele perdeu a família e o que restou pra ele foi as coisas que ele escreveu. Eu acho que é isso. A lembrança É. pode ser. Então, ó, eu já botei aí um monte de ideias na cabeça de vocês a respeito disso, certo? Então vamos lá, Dom Casmurro. Dom Casmurro é um romance de Machado de Assis que foi publicado em 1899. Ele é todo narrado em primeira pessoa e ele conta a história de Santiago, o protagonista, que pretende atar as duas pontas da vida, lembrar e reviver seu passado. A narração começa na juventude, quando Santiago, que é da Bentinho na época, descobre o seu amor por Capitu, amiga de infância com quem acaba casando. O romance explora temas como desconfiança, ciúme e traição. Embora o narrador pareça ter a certeza para o leitor, existe uma questão que paira no ar. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Traçando um retrato moral da época, a obra é considerada a maior de Machado de Assis e uma das mais importantes da literatura brasileira. Então, só para vocês terem ideia, tem uma sogra nessa história que, por incrível que pareça, chama Glória, que é a mãe de Bentinho. E antes de Bentinho nascer, ela teria prometido que Bentinho seria padre. Mas aí, eles, já na infância, ele conhece a Capitu, que é sua amiga. E aí rola um lance entre a Capitu e o Bentinho. Eles se enamoram, se apaixonam. Dá para entender que a sogra não gosta dela, certo? Porque o que ela faz? Ela tira o filho dela do caminho. Não é? Então, nesta que é uma das suas obras mais famosas, o autor cria um clima de incerteza e ambiguidade, colocando em destaque a análise do mundo interior das personagens. Então, o livro constitui-se em fonte inesgotável de debates, através de um narrador personagem em primeira pessoa que recria o mundo, a vida e as pessoas com quem conviveu ao sabor de suas emoções e impressões gravadas na memória. Um filho obediente, submisso, um adolescente inseguro e fantasista, um adulto ciumento e magoado,
Consegue entender a capa do quadrinho agora? Sim, agora eu consegui entender. Enfim, o marido revoltado, que se considera traído e tenta justificar-se, filtrando esse mundo através do pessimismo e da ironia. Então, esse é o livro que a gente vai ler. Até agora, tá interessante? Tá muito. Sim, sim. Sim. Então, vamos lá. Pensem nisso. Eu tenho um livro escrito que foi publicado em 1899 e, ao contrário de alguns outros livros, ele não foi um romance de folhetim. O que era um romance de folhetim? Eram livros que eram escritos por capítulos. E esses capítulos eram publicados num jornal. Por isso, ser chamado de romance de folhetim. Esse aqui não é um romance de folhetim. Ele foi escrito para ser um livro já. A ideia dele era ser um livro. E aí, é um livro que faz a gente pensar. Porque eu não posso confundir, por exemplo, o Bentinho, que é quem narra a história, com o Machado de Assis. Não é a visão do Machado de Assis que prevalece aqui. A visão que prevalece no livro é a visão de quem conta a história. E quem conta a história é o Bentinho. No início dos quadrinhos, vem assim: Os Mistérios da Alma. Bento Santiago é um homem de meia idade cujo apelido é Dom Casmurro, que tanto pode significar ensimesmado, recolhido, como teimoso, cabeçudo. Vive só, com conforto e sem que nada lhe falte, materialmente, pelo menos. Mas falta-lhe ele mesmo. Como o leitor verá neste relato, ao mesmo tempo saudoso e angustiado. Na tentativa de reconstruir seu passado, Bento nos convida a adentrar suas memórias e impressões acerca de várias fases de sua vida, sempre impregnadas de uma envolvente presença. Capitu, sua grande paixão. Mas cuidado, caro leitor. Por vezes, você acreditará que esses fragmentos de recordações são suficientes para desvendar o grande enigma que assombra o nosso narrador, explicando-lhe o sofrimento, injustamente arquitetado por aqueles que ele mais amava. Por outras, eles se revelarão apenas provas forjadas de um adultério que talvez nunca tenha sido cometido, mas irremediavelmente julgado. Nessa história, cada detalhe pode ser decisivo e a atenção deve se voltar para todos os lados, para cada palavra ou imagem. Acompanhe agora uma das obras mais consagradas da literatura brasileira, transposta para os quadrinhos, e veja como Rodrigo Rosa e Ivan Jaffe souberam traduzir para cores e traços toda a riqueza da prosa de Machado de Assis, amplificando os sentidos de sua maior obra-prima. Então, o que a gente vai ler é uma história que a gente pode dizer que vale mais o como essa história é escrita do que a história em si. Porque a história é uma história normal. Eu tenho um homem e uma mulher. Aliás, na literatura, quando vocês chegarem no médio, vocês vão ver que isso é uma constante. Eu tenho um homem, a mulher e um terceiro homem. Ou um segundo homem. Que é o membro da tríade dos relacionamentos. E aqui eu tenho Bentinho, Capitu e Escobar.
E agora, eu quero mostrar um vídeo para vocês. É um vídeo curtinho, mas é bem bacana, que é bem para aguçar a curiosidade. Todo mundo vendo aí? Volume tal. Agora sim. Então vamos lá. E aí, o que vocês acharam? Achei um pouco interessante. É bem curioso, né? Essa é a intenção, Priscila. O prefácio do livro, de uma das edições, diz assim: escrito para sair diretamente em livro, o que ocorreu em 1900, embora com data do ano anterior, o terceiro romance da trilogia realista de Machado de Assis sugere 3 leituras sucessivas. A primeira romanesca, que é a história da formação e decomposição de um amor, do idílio da adolescência, passando pelo casamento até a morte da companheira e do filho duvidoso. A segunda, próxima do romance psicanalítico e policial, é o libelo acusatório do marido advogado, a cata de prenúncios e evidências do adultério, tido por ele como indubitável, ou seja, realmente aconteceu para ele. E a terceira e mais instigante, deve ser realizada a contracorrente, pela inversão do rumo da desconfiança, transformando em réu o próprio narrador, em acusado o acusador. Este na ânsia de convencer a si mesmo e ao leitor da culpa da mulher,
monta uma rede intrincada de armadilhas para defender a reputação de um cidadão acima de qualquer suspeita, que, estando com a palavra, tenta seduzir o fino leitor e a castíssima leitora para ganhar-lhes a simpatia. É preciso ler com o pé atrás as memórias desse cavalheiro bem falante, distinto, sentimental, meio desajeitado nas questões práticas, mergulhado nas recordações da infância, venerador de sua mãe e obcecado pela primeira namorada. Nas entrelinhas, nas passagens opacas, nos atos falhos, nos raciocínios truncados, nas minudências aparentemente relevantes, ficam inúmeras pistas de um depoimento não apenas do narrador, mas também sobre o narrador. Aí, em lugar do memorialista emocionado e sincero, do cidadão exemplar, surgem os sintomas do ressentimento, do recalque, da paranoia, da imaginação delirante de um homem inseguro dominado por duas mulheres, a mãe e a amada. Um homem que se reconhece menos homem do que Capitu era mulher. O enigma é Bentinho, não Capitu, e as linhas tortuosas de suas memórias e seu caráter compõem uma charada de difícil decifração. Mas há várias pistas. A metáfora dos olhos de ressaca, dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada, o paralelo com o drama shakespeariano de Otelo e Desdemona, a aproximação com a ópera do velho tenor Marcolini, o duo, o trio e o quatur, as semelhanças esquisitas, as relações suspeitas com Escobar no seminário, a lucidez de Capitu e o obscurantismo de Bentinho, a imaginação delirante e perversa do ex-seminarista, o preceito bíblico de Jesus, filho de Sirach, que bem poderia servir de epígrafe. Não tenha ciúmes de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia de aprender de ti. Se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata-Cavalos, como quer o narrador também, o memorialista Casmurro, esquisitão, quase homicida e suicida, já estava dentro do menino mimado, filhinho da mamãe, inseguro e possessivo. A pista mais recente foi levantada por John Gladstone em O Realismo Enganoso de Machado de Assis, uma interpretação divergente de Dom Casmurro, retomando a questão do ponto de vista suspeitíssimo do narrador. O crítico identifica sobre a agitação sentimental do primeiro plano a presença de interesses sociais relacionados à organização e à crise da ordem patriarcal. Para o universo carrança, bolorento e recalcado de Dona Glória, com seus viúvos, agregados e escravos, a energia e a liberdade de opinião da mocinha moderna e pobre, atrevida e irreverente, lúcida e atuante, tornaram-se intoleráveis. Os ciúmes do menino rico, de família decadente, do bacharel típico do Segundo Reinado, condensam uma problemática social ampla por trás daquele novo Otelo que difama e destrói a amada. Então, aqui, a gente não entrou na história ainda. A gente está só falando sobre o que essa história traz, o que as pessoas falam a respeito dela. Então, eu tenho alguém que está rememorando. Quem é esse alguém? Bentinho. O que eu preciso ter em mente na hora que eu ler é que Bentinho está amargurado. Ele vai reviver as suas memórias. Porque para ele precisa provar alguma coisa. O que a gente não pode deixar de pensar é que o livro é datado de 1899. A gente está no Segundo Império. A mulher não tem voz.
E Capitu é uma mulher que tem voz. Então tem muitas coisas para a gente pensar aí na hora de ler este livro. Não dá para ser tão inocente a ponto de ler o livro achando que é uma simples história de amor. Que interesses daquela época estavam colocados? Quem é que narra essa história? Quem é que conta essa história? Qual é o olhar de quem conta essa história? Então, para começar, eu vou ler com vocês, vou ler para vocês, né? Não com vocês, mas para vocês, o primeiro capítulo, e aí a gente vai conversando sobre algumas coisas. Capítulo 1, do título. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. Ou seja, para baixo, desanimado. Né? É alguém que se dói porque você falou alguma coisa. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me, ou seja, me dando o apelido de Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostavam dos meus hábitos, reclusos e calados, deram curso à alcunha, ao apelido, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim. Alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renância. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama. Só não lhe dou moça. Não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que ele lhes dão, mas no que lhe pôs o vulgo, de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Então, esse fumos de fidalgo quer dizer vaidade. O indivíduo que acha que tem título de nobreza. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro, daqui até o fim do livro vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores. Alguns, nem tanto. Então, esse é o primeiro capítulo, que é quando ele fala e ele explica de onde surgiu o nome Dom Casmurro. Então, pensa, ele foi apelidado de Dom Casmurro no trem por um poeta. Porque ele estava lá, né? Dormindo enquanto o cara estava falando. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta?
Não? Então, desejo a vocês uma excelente leitura. Leiam mesmo, vou colocar para vocês hoje, vou mandar nos grupos também. Então, leiam o livro, ou ouçam, ou leiam os quadrinhos. Aqueles que ficarem mais interessados, a Rede Globo tem uma minissérie chamada Capitu, que conta essa história. Eu vou colocar alguns vídeos também para que vocês vejam e conheçam a história. Mas leiam, aproveitem o tempo e leiam. Dom Casmurro geralmente é obra de vestibular. Então, daqui a alguns anos, quando vocês prestarem vestibular, pode ser que ele ainda esteja, porque entra ano e sai ano, ele continua lá. Mas é muito interessante. É interessante a gente verificar como Machado de Assis ele constrói essa narrativa. Como ele busca essas informações, as informações que ele traz através da memória do Bentinho. E aí, o traiu ou não traiu fica para uma próxima aula, depois que essa leitura for feita e a gente conseguir conversar sobre ela. Tá certo? Aproveitem este final de semana, aproveitem a próxima semana, que é uma semana de mini férias aí, uma semana de recesso. Aqueles que estão com tarefas atrasadas, aproveitem aí essa semana para botar as coisas em ordem e leiam. Aproveita o tempo para ler, reserva 1 hora no dia para ler, mas leiam. Leiam, porque vai ser bem interessante essa leitura. Tá bom? Então, uma boa tarde para vocês e até a nossa próxima aula. Aliás, semana que vem não tem aula, tá? A gente volta só na outra semana, então, na primeira semana de setembro, é que a gente volta a ter aula na sexta-feira. Certo? Então, boa tarde para todo mundo.